Então, outra pergunta que me faz muito, mas muito mesmo, e é um assunto polêmico, né? Porque algumas pessoas não gostam de falar sobre isso, outros falam descaradamente e com muita mal intenção. Eles me falam assim: pastor, dízimo é um mandamento ou não? Eu devo dar o dízimo? Eu sou obrigado a dar o dízimo ou não? É um assunto que também as pessoas me perguntam muito sobre o dízimo. E eu vou terminar o programa, eu creio, falando sobre esse assunto. Olha, o que eu ensino sobre o dízimo? A sua casa, ela tem uma prestação, não tem, que você paga? Não, pastor, minha casa já é casa própria, beleza, mas a maioria que compra uma casa paga uma prestação, paga um condomínio, paga a água, paga a luz, paga o telefone, paga a internet, não é assim? Você não compra produtos de limpeza para você estar deixando a sua casa limpa, sua casa não precisa de manutenções uma vez ou outra, deu uma trinca, deu um vazamento, você não tem que trabalhar e arcar com aquilo, você não tem um IPTU da sua casa. Então o que eu entendo do dízimo? Um templo, ele precisa ser sustentado também. Ah, pastor, mas o importante são pessoas e não são templos. Beleza, querido, mas as pessoas, elas se reúnem onde? Não é num local? Não é num local específico? Então, aquele local específico, ele precisa ser sustentado. Não estou falando que dízimo é mandamento, é obrigatório. Eu estou te falando para você entender. Eu sou um pastor de uma igreja alugada. Eu pago em torno, juntando com as coisas da igreja, eu preciso levantar R$5.000 para me manter somente o templo no centro ali. Com aluguel, com IPTU, com água, com luz, com telefone, com internet, com contador. É R$5.000 sem pensar duas vezes, sem tentar fazer cálculo de novo. Para manter a estrutura, para receber gente na segunda, gente na quinta, na sexta, no sábado, domingo de manhã, à noite, fazer uma área adequada para as crianças, você precisa de ter uma estrutura. R$5.000 é para manter aquela estrutura. Fora as suas manifestações, as suas alterações, as suas modificações, quebra ali, estica aqui, um banheiro ali, uma área aqui, algo ali para ser feito, para melhorar o atendimento das pessoas que ali frequentam, do membro que ali está. Então, aí você pergunta, o dízimo é obrigatório, é um mandamento, eu preciso dar o dízimo para ser salvo? Não, eu falo que o dízimo é uma questão de consciência. Você tem que ter consciência. Porque para quem tem consciência não precisa ter lei. Eu já expliquei aqui sobre o divórcio. Quando eu preguei que alguns casos, o divórcio é necessário para que não tenha morte. E para que os filhos não tenham uma mente perturbada de ver o pai agressivo, batendo na mãe, a mãe voando no pai, os dois quase se matando e os filhos vivendo no inferno. Então, em alguns casos, eu disse, o divórcio ele é aceito e um novo casamento bem compreendido para que possa continuar a existência e a existência feliz. Então, eu falei que quem tem consciência não precisa de lei. Então, dízimo eu acho que é uma questão de consciência. Você está numa igreja, que a igreja precisa ser sustentada, a igreja precisa arcar com as suas responsabilidades, né? Principalmente uma igreja que de fato é uma igreja registrada, porque eu sou muito contra ter uma igreja que ela não tenha as suas documentações. Nós temos igrejas que não têm registros, elas são clandestinas. Abriu uma placa na garagem, abriu um cômodo, colocou uma placa e marcou reuniões. Isso é errado por lei. Então, assim, o tempo da salvação de eu sou igreja, eu preciso de R$5.000 só para sustentar a estrutura do aluguel, da água, da luz, da internet, do telefone, do IPTU e do contador. Agora, olha o monte de trabalho que a gente faz por fora da igreja para atender pessoas. É uma cesta, é alguém que liga com a receita que não consegue questão de comprar um remédio, é uma visita que precisa de, antes de você chegar e orar e explicar para lá, você precisa de levar roupa, você precisa ajudar alguém. Quantas vezes que nós já fizemos isso, pastor Ju, principalmente por ele ser pedreiro, você chega numa casa, a casa nós já chegamos em casa que nós tivemos que chamar um caminhão e juntar toda a igreja e dar uma faxina. Gente que estava morando na casa idoso sozinho, o mato entrando para dentro da casa, cano estragado, banheiro sem descarga, e a gente chega ali, dá uma geral, chama a igreja toda, chama a juventude, limpa, quebra, pinta, reforma. Isso é um trabalho da igreja que precisa fazer. Mas isso precisa de dinheiro, querido. Você não faz isso com fé e coração.
Você faz isso com dinheiro. Dinheiro para comprar as coisas. Então, os membros que escolhem ficar numa igreja, ele tem que ter consciência qual igreja que é, o que essa igreja faz, o que essa igreja trabalha. E aí você vai ter a responsabilidade de ajudar a sustentar esta igreja. É assim que eu me sinto sobre o dízimo, sobre o nível de responsabilidade. Agora, eu acho vergonhoso, eu acho feio, eu acho assim um símbolo de mesquinharia, de muita mão de vaca, uma pessoa que vai na igreja, a igreja está toda bonitinha, limpa, um ambiente agradável, as pessoas se preparam para apresentar o melhor louvor a Deus e às pessoas, instrumento de última qualidade, muito bom, sabe? Tudo bonito, água mineral, os banheiros tudo limpinho, e a pessoa entra e sai, participa do culto, recebe bênção, crê na palavra e não tem coragem de abençoar um ministério desse. É muita safadeza. Eu acho que para mim é muita ingratidão. Então o dízimo é questão de consciência. Agora, existem igrejas que felizmente deixam a desejar, né? Existem igrejas que você entra nela, mal um culto ali, como eu já falei, um culto que não é organizado, um culto que não é pensado, um culto onde as pessoas não oraram para acontecer, um culto que não tem direção de Deus, não tem pastores, obreiros para atender e conversar e orientar as pessoas, um culto onde o pastor é um chefe e é um general, um culto onde não tem vida, um culto onde não promove trabalhos sociais, não ajuda ninguém com nada, nem as crianças têm espaço naquela igreja, não tem sala para as crianças, não tem cuidado com elas. E é um culto onde só a igreja que cresce na boniteza, mas de fato não tem vida. Então, assim, é ruim você ajudar um ambiente desse, porque você está ajudando um ambiente onde de fato não está tendo retorno para as pessoas que ali vão e para a própria sociedade. Então eu acho que dízimo é uma questão de consciência. Do mesmo modo que um sócio, ele participa de um clube e ele ajuda aquele clube na sua sustentação e manutenção, ele ajuda na igreja. Eu só acho errado quando a liderança, é claro que ela exige você contribuir, ela te obriga a contribuir, ela faz uma pressão psicológica para contribuir. Aí é o extremo. Mas também é um extremo você ir, seja na igreja que for, frequentar, participar e no mal é 80 centavos que sobrou do pão, você joga lá e achando que já fez demais. Aí também eu acho que é miséria, é safadeza, a não ser que você não tenha, né? Tudo bem, a não ser que seja aquilo que você tem. Mas tem pessoas que podem contribuir e não contribuem, e quer que as coisas sejam do bem e do melhor. Então são situações que precisam ser pensadas sim, e precisa ser orientadas. Pastor, mas eu discordo do dízimo, mas eu sou um bom ofertante. Tudo bem, se você pensa assim, isso traz paz para o coração, e você de fato é um ofertante que oferta no ministério e tem alegria, eu entendo e compreendo e não teria dificuldade de aceitar você. Agora tem que ver se o pastor aonde você está aceita você como ofertante ou não como dizimista. Porque se você está numa igreja onde a liderança obriga você a dar o dízimo e você não dá o dízimo e oferta diferente do seu dízimo, você está em desobediência com aquela instituição, organização e o conselho daquele ministério. Pessoal, eu ensino muito isso, porque isso é um padrão para você ir bem nos seus trabalhos e nas suas direções, tá bom? Então, o dízimo tem a ver com... Olha, e não vai naquele papo assim, ó, dízimo é coisa do Antigo Testamento, é coisa da lei, é coisa de casa do tesouro, do templo. Quem fala isso é gente que tem um coração endurecido, é gente que não gosta de ajudar, é gente avarento, quem é contra a contribuição na igreja são pessoas que dão trabalho na igreja. Toda pessoa que é contra abençoar uma obra de Deus, não, todo pastor é ladrão, toda organização é safado, é gente assim, que não tem um nível de fé, que não gosta de ajudar ninguém, é gente que olha para o seu próprio umbigo, porque eu tive muita gente assim, é contra a colaboração, mas quer que você esteja sempre à disposição para conversar, para visitar, para ir na casa, para orar, para fazer campanha, para madrugada, para levar para o hospital, para atender, para fazer casamento, para fazer cerimônia dos filhos, para ir na formatura do filho e fazer uma cerimônia, e se no dia ligar e você não for, eles te condenam a vida inteira.
Eu tenho passado por isso no ministério, né? E eu sou um pastor, contrário do que muitos de vocês pensam, nem salário até hoje, eu tenho um salário fixo no ministério. Então eu não sei, eu não posso fazer uma conta, eu não posso esquematizar uma viagem, porque o ministério ele não tem capacidade de me dar um salário. Então eu vivo com a colaboração, é assim que eu vivo. Porque eu falei isso aqui nos programas, as pessoas falam assim, não, pastor Apolo, eu pensei que o senhor recebia, assim, pelo menos um salário, no mínimo uns R$4.000. Eu falei assim, querido, R$4.000 a gente tem que vender rifa, fazer cachorro-quente, a gente tem que fazer um tropeiro, a gente tem que trabalhar muito para conseguir manter o aluguel e atender bem as pessoas. Então, eu sou um pastor que não tem o meu salário e me desdobro no tempo e no modo para atender as pessoas. E quando alguém me liga, casamento, visita do filho, cerimônia, 15 anos, formatura, faculdade e não sei o que tem. E você tem que ir. No dia que eu faço, eu não posso ir. Eu estou assim esgotado, porque tem uma hora que você tem que parar. Não posso. Meu Deus, é como se eu estivesse recebendo assim uns 10 mil por mês e não desse satisfação aos membros. Então, às vezes, é interessante você ver a situação da sua liderança também, tá, querido? Porque você não acha que toda igreja é como a igreja, que eu não vou citar o nome, mas essas igrejas que aparecem na televisão, aonde o pastor precisa, o pastor ganha ali 7 mil por mês. Isso é a minoria, gente. O índice das pessoas mais mal pagas do Brasil está entre os pastores, que onde eles são fichados numa instituição, são os salários piores que tem devido à demanda da pressão e do estresse. Você entendeu? Você tem que ter dom de Deus para você liderar uma igreja e povo. É por isso que eu falei na última programação que não é qualquer pessoa que deve abrir igreja, e tem muitas igrejas que foram abertas que infelizmente não deveriam ser abertas. Não deveria, os pastores não deveriam ter abrido as igrejas. A missionária, a mulher de Deus não deveria ter aberto as igrejas. Porque para você abrir uma igreja, você tem que primeiro ser chamado por Deus. Deus tem que chamar, porque quando Deus chama você, Ele te dá o Espírito dele na capacitação daquele movimento. Porque você vai abrir uma igreja, você vai ter gente da sua família que vai zombar. Quantos anos pessoas da minha família zombaram de mim? Do mesmo modo que zombaram de Jesus. Nem os irmãos de Jesus, nascidos de Maria, diz a Bíblia, que eles acreditaram em Jesus. Eles foram acreditar depois da ressurreição dele. Então Jesus era zombado. Jesus disse que o profeta não tem honra na sua própria casa. Gente da minha família ria, zombava, falava que não ia para frente, amigos, pessoas desacreditavam no trabalho. A pessoa que vai abrir o ministério tem que ter um chamado para suportar isso aí. Opressão, dificuldade, você faz de tudo certinho. No dia que você erra uma vírgula, crucifica você, vem com tudo para te derrubar. Pessoas que estão andando do seu lado e morrendo de inveja, achando que você está vivendo uma vida assim que não tem nenhuma complicações, está do seu lado sorrindo, abraçando, cantando na igreja, mas falando mal de você, pregando no altar, mas falando mal pelas costas, sendo líder de louvor seu na igreja, mas abrindo a boca e acusando você e falando mal de tudo. Isso é a liderança, sofre isso. Tem um lado bom? Tem. Tem o lado que as pessoas te amam, que as pessoas oram pela sua vida, o lado do reconhecimento. Mas a pessoa, para abrir um ministério, ele tem que saber viver em dificuldade, né? Paulo falou, para que um homem maior do que Paulo? E ele disse que ele tinha aprendido a viver com Deus em qualquer circunstância. Às vezes ele tinha muito, às vezes ele tinha pouco, às vezes ele não tinha nada. E ele aprendeu a ser grato a Deus. Ele sabia que ele era mais que vencedor em todas as coisas. Tudo ele podia naquilo que o fortalecia, que era o Senhor. Então, você tem que ter, você que é membro, saber olhar para a sua liderança com esse olhar, que aquilo é um homem ou uma mulher de Deus, que tem um chamado para fazer aquilo, mas também tem as suas limitações, e que aquela pessoa não tem o dever de responder a todos os pedidos e caprichos seus, porque também são limitados no seu tempo, no seu mover e no seu espaço. Ok, pessoal? Então, aprendendo sobre isso, eu estou falando que o dízimo é mandamento, é obrigação? Não, dízimo é responsabilidade, tá? Inclusive, você que está me assistindo agora, nesse momento, você que está me assistindo,
e você deseja, pastor, eu estou assistindo o programa, eu aprendo muito com esse programa, a palavra que o Senhor tem falado é uma palavra de verdade, eu vejo que é algo de Deus, eu gostaria de abençoar esse programa. Como que eu faço para abençoar? Como que eu faço para abençoar o ministério do Senhor? Tem gente que não oferta e não dizima em lugar nenhum porque perdeu assim a confiança para aquele ambiente. Então a pessoa pode perguntar, como que eu faço? Eu vou deixar para você assim a conta, a agência, a operação, para você estar abençoando, ou se for possível, ir no próprio templo, tá? Mas vai ficar na tela do seu visor, agência 0154, operação 003, conta 3839, dígito 6. É uma conta da Caixa Econômica Federal para você estar abençoando livremente, espontaneamente, voluntariamente. Não tem obrigação de você estar fazendo essas coisas, ok, querido? Então você pode fazer um depósito, pode abençoar, pode me ligar. Tem pessoas que falam, pastor, abençoei, manda uma foto ali para a gente estar arcando com as nossas responsabilidades. Mas o dízimo e oferta, eu acho que tem a ver mais com a sua consciência de abençoar